Amados irmãos, graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a Palavra de Deus e continuar o nosso estudo no Sermão do Monte, o equivalente aqui à nossa escola bíblica dominical. Nós já temos visto através desse sermão que são ensinos fundamentais, básicos da fé cristã, que nós precisamos assimilar para podermos viver a vida cristã do modo digno do Evangelho de Cristo e glorificar o nosso Senhor com o nosso viver diário. Jesus então passa a ensinar os discípulos, dizendo como eles deveriam ser, descrevendo ali nas bem-aventuranças o caráter do cristão, como nós devemos ser. E depois a influência que devemos exercer na sociedade na qual vivemos. Devemos ter uma influência positiva, assim como o sal e a luz. E Jesus nos ensina acerca da lei, mostrando que ele veio cumprir a lei, e ele a cumpriu cabalmente, de maneira perfeita, e passa a interpretar a lei corretamente, corrigindo os desvios, os erros dos escribas e fariseus da sua época, interpretando a lei, nos ensinando como devemos praticar os mandamentos da lei, de não matar, não furtar, não adulterar, amar o nosso próximo, orar pelos nossos inimigos. Então ele vai nos ensinar acerca disso. No capítulo 6, aprendemos como devemos exercer a nossa religiosidade, sem fingimento, sem hipocrisia, sem querer demonstrar para os outros que somos espirituais, mas quando jejuarmos, fazermos isso de maneira discreta e secreta, onde nosso Pai Celestial vê e nos recompensará. A maneira como ajudamos nosso próximo, não para tocar trombetas e dizer que nós somos generosos e amorosos, mas devemos fazê-lo de tal maneira que você faça com uma mão sem que a outra perceba. Depois ele nos ensina acerca da nossa visão do mundo. Nós temos que construir tesouro, mas não aqui nesse mundo, mas no céu, onde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode destruir nosso tesouro. Devemos ter uma visão correta do mundo e devemos viver nesse mundo não dominados pela ansiedade que domina os gentios, mas devemos viver nesse mundo buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As outras coisas nos serão acrescentadas. Depois Jesus passa no capítulo 7 a nos mostrar que nós não devemos julgar para não sermos julgados, mas ali ele vai ensinar que o julgamento que não devemos fazer é aquele julgamento hipócrita, de maneira que eu quero tirar o cisco do olho do meu irmão, enquanto eu tenho uma trave no meu próprio olho. Então ele hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, conserta a sua vida, olha para você mesmo, depois então procure ajudar o outro a tirar o cisco do olho dele. Vimos então no nosso último estudo sobre a regra áurea, aquela regra que deve dominar nosso comportamento, deve direcionar, nortear, nos ensinar de fato. E de fato é uma regra maravilhosa, do verso 12 do capítulo 7, quando ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Nós vimos que se essa regra for posta em prática na nossa vida, isso vai melhorar a nossa vida no lar, o nosso relacionamento conjugal, relacionamento entre irmãos, na igreja, na sociedade, em todo lugar. É um princípio norteador para a vida cristã. Mateus 7:12. Hoje nós vamos falar sobre 13 e 14, onde Jesus vai nos ensinar que devemos tomar uma decisão importante na nossa vida. O texto diz assim: entrai pela porta estreita, larga e é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Senhor, abre o nosso entendimento, ó Deus, desvenda os nossos olhos, nos dê sabedoria e graça para compreendermos a Tua palavra, para aceitarmos e submetermos ao Teu ensino, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, aqui Jesus vai nos ensinar acerca de uma escolha que devemos fazer. E, sem dúvida, esta é a escolha mais importante da nossa vida. Essa semana que passou, nós vimos que foi marcado pela demissão do nosso ministro da Saúde. E ele usou uma frase interessante. Ele diz assim: a vida é feita de escolhas. Hoje resolvi sair. De fato, nós também fazemos escolhas todos os dias. Desde que amanhece, você escolhe qual roupa você vai vestir, você escolhe que comida você vai comer, você escolhe o que você vai fazer, né? Se você vai caminhar, se você vai andar de bicicleta, se você escolhe se você vai pescar ou se não. São escolhas que nós fazemos, escolhas simples do dia a dia. Há também aquelas escolhas mais complexas da nossa vida. Quando você escolhe que curso vai fazer na faculdade, quando você escolhe com quem você vai se casar, quando você escolhe, às vezes, aceitar ou não uma oportunidade de emprego que envolve uma mudança séria na sua vida. Então, há essas escolhas que nós fazemos. E nessa passagem, Mateus 13, 7, 13 e 14, Jesus nos chama a fazer uma escolha. E uma escolha extremamente importante e necessária na nossa vida. Temos que fazer uma escolha nesse aspecto. Sem dúvida, aqui nós podemos observar também que essa escolha que nós julgamos ser mais importante, mais necessária da nossa vida, para a grande maioria, ela nem é considerada. Por que acontece isso? Porque a grande maioria nem pensa sobre isso que nós consideramos ser a principal escolha da nossa vida. A explicação disso você encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui: o Deus deste século, príncipe deste mundo, o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não percebam essa escolha, essa necessidade da sua vida, de parar e pensar nessa escolha proposta em Mateus 7, 13 e 14. O diabo cega o entendimento deles, porque eles nem querem saber de pensar em Bíblia, nem querem saber de pensar em Deus. Querem viver aqui e agora, curtir esse momento, não querem saber do futuro, não querem pensar no que pode acontecer. Se bem que nesses dias que nós estamos vivendo, muitos têm
parado e pensado mais acerca da vida depois da morte. É porque estamos vendo que a morte insaciável está ceifando vidas a rodo nesses nossos dias. Muitos estão sendo levados. E essa situação faz com que alguns parem e pensem um pouco sobre isso. Então, quem sabe, se você está nos ouvindo, é um momento para você pensar também nessa escolha que você precisa fazer, segundo Jesus. Mateus 7, 13, 14. Se você manter a sua Bíblia aberta, vai ficar mais fácil de você entender. Diz assim, Jesus dizendo: entrai pela porta estreita. Então você já começa observando que aqui esse entrai é uma ordem de Jesus. E é um verbo que está no imperativo, a ideia de vir para dentro. Jesus aqui, ele não está dizendo, olha, escolha uma das portas e entre por ela. Ele não está mandando você escolher a porta estreita ou a porta larga. Ele está dizendo para você, entrai pela porta estreita. Primeiro porque nós não temos essa capacidade de fazer a escolha certa. Nós estamos espiritualmente sem Cristo, a pessoa está espiritualmente morta nos seus delitos e pecados. Ele não tem condições de fazer uma escolha espiritual correta para a sua vida. Ele precisa seguir tão somente a ordem do Mestre, Jesus. Entrai pela porta estreita. Por que a porta é estreita e o caminho é apertado? Meditando nisso, me veio à memória o que o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23, nos ensina. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por amor, por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Especialmente o verso 23, quando ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É exatamente essa condição imposta pelo Senhor é que torna o caminho estreito, a porta estreita. Não dá para passar por essa porta estreita que nos leva à salvação, que nos leva ao céu, sem abrir mão dos nossos vícios e pecados, sem negar a nós mesmos. Então, o primeiro passo é esse, é negar a si mesmo. E isso é um desafio tremendo. É você abrir mão do seu ego, de muitas vontades, de muitos desejos, que você precisa crucificar. E isso tem que ser todos os dias, dia após dia. Não só um momento, não só uma vez, mas é todo dia. Essa luta de negar a si mesmo, essa luta de lutar contra os seus próprios desejos pecaminosos, com os vícios e pecados que nos assediam todos os dias. Torna o caminho difícil, o caminho estreito, a porta estreita. Mas é esse caminho que conduz para a vida de Jesus. Porque a estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Porque poucos de fato querem negar a si mesmo, querem seguir a Cristo. Muitos até desejam seguir a Cristo, mas querem ir do seu jeito,
da sua maneira, com seus vícios e pecados, e não pode. Tem que negar a si mesmo. Por isso são poucos os que seguem. Então aqui você observa que há duas portas, a porta estreita, a porta larga. Há dois caminhos, o caminho estreito, o caminho largo. Há dois grupos de pessoas. Um grupo com muitos, uma multidão, e outro grupo de poucos, um pequeno grupo. E dois destinos também. A porta estreita leva para a vida. A porta larga leva para a perdição. Então, é esse o ensino do texto. E Jesus nos ensina que nós devemos entrar pela porta estreita. A porta larga e o caminho espaçoso são muitos os que entram por ela. Por quê? São aquelas religiões, aquelas igrejas que você pode seguir, cultuar, pode louvar, pode cantar, pode orar e pode viver a vida do jeito que você quer. Não importa se você está vivendo em bigamia, em adultério, em prostituição, se você é um ladrão, é um corrupto, se você é um estuprador, não importa o que você seja, mas se você está ali cantando, louvando, levantando as mãos, dando a sua oferta, entregando seu dízimo, pronto. Esse é o caminho largo, o caminho espaçoso. Mas essa é uma religiosidade que vai te levar à perdição. São muitos que querem viver assim, porque não querem compromisso com o Evangelho, não querem compromisso com Cristo, um compromisso de viver a vida moral, de viver uma vida para a glória do Senhor, segundo a vontade dEle. Não quer crucificar a si mesmo, não quer negar a si mesmo. Por isso, não podem entrar por ela. A Bíblia nos ensina que aqui, de fato, há uma escolha, sim, que você tem que fazer. Mas lembre-se, a escolha não é qual a porta. A escolha é você obedecer ou não obedecer a Jesus. A escolha é você ouvir e seguir o que Cristo disse, entrai pela porta estreita, ou não obedecer a Cristo. Essa é a escolha, obedecer ou não. Jesus já disse por onde você deve ir. A porta estreita, o caminho estreito. E outra coisa interessante, irmãos, é que com respeito à vida espiritual, a Escritura nos ensina que não existe várias, 3 ou mais alternativas. Na vida espiritual, há 2 alternativas, há 2 condições somente. Como vimos, 2 portas, a estreita, a larga. 2 caminhos, caminho estreito, caminho largo. Há 2 grupos de pessoas, um pequeno grupo que caminha pelo caminho estreito ou um grande grupo que caminha pelo caminho largo. A porta larga leva à destruição, à perdição. E a outra estreita leva à vida. Então há 2 destinos, castigo eterno e vida eterna. E a Bíblia ensina sobre isso. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você está com Cristo, ou contra Cristo. Não existe meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você está no reino da luz, com Jesus, ou está no reino deste mundo, com o príncipe deste mundo, que é o diabo. Então, é interessante a gente parar para observar isso. Não existe uma terceira opção ou mais. Ou você é de Cristo, ou não é de Cristo. Se você não obedecer a Cristo e entrar pela porta estreita, você vai permanecer nesse caminho largo e espaçoso que leva à perdição. A Bíblia ensina em Jeremias capítulo 21, verso 8, diz assim: a este povo dirás,
Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Josué, capítulo 24, verso 15, ele disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. No primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21, diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém nada lhe respondeu o povo. Então, até quando você vai ficar vacilando, duvidando qual caminho seguir? Entrai pela porta estreita. Segui o caminho estreito que leva à vida. Em Lucas 13, 24, falando sobre essa mesma questão dos dois caminhos, diz assim: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, na versão de Lucas, respondendo aos seus interlocutores: esforçai-vos. A palavra de esforçar aqui, na língua original, ela traz a ideia de agonizar. Você deve se esforçar e se esforçar muito por entrar pela porta estreita. Não é fácil você abrir mão de seus desejos, negar a si mesmo. É difícil. Mas esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos vão querer entrar, mas não poderão, porque não querem seguir o ensino de Cristo. Querem andar segundo o seu próprio coração. Querem fazer segundo a sua própria vontade e não segundo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados, e que o Senhor nos ajude a mantermos submissos à sua palavra, atento ao seu ensino, e não vacilar, mas seguir o seu ensino. Entrai pela porta estreita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.